Com a autorização do nosso presidente Jorge Koch, quero desejar muito boas-vindas a cada uma e a cada um que aqui estão, nesta manhã de segunda-feira, onde temos o privilégio. A socialização em Santa Catarina do Programa Nacional de Serviço Voluntário, instituído pela Medida Provisória 1099, de 2022. O Programa Nacional do Serviço Civil Voluntário é centrado em cursos de qualificação para os trabalhadores desempregados, combinado com a execução de atividades de interesse público nos municípios participantes. Para dar início à solenidade, eu tenho a honra de convidar a estar aqui na frente para receber o ministro e as demais autoridades, o presidente da FECAM, prefeito de Orleans, prefeito Jorge Koch. Uma salva de palmas. Com muita alegria, com muita honra, desejando muito boas-vindas ao ministro Onyx Lorenzoni, peço que venha à frente e receba uma calorosa salva de palmas e muito boas-vindas da nossa gente catarinense. Muito obrigado, ministro, pela sua presença aqui conosco. Também convido o particular amigo, senador Jorginho Melo, ele que representa toda a nossa gente catarinense lá no Senado, sempre muito comprometido com as causas municipalistas de Santa Catarina. Também anfitrião nesse momento, prefeito da capital, Jean Loureiro. Seja muito bem-vindo à sua cidade, prefeito. Muito bom tê-lo aqui conosco. Nesse ato, representando o governador do estado de Santa Catarina, convido a estar aqui à frente Jairo Sortoleto. É isso? Satoreto, me perdoe. E olha que eu treinei. O Jairo é secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Santa Catarina. E aqui um detalhe, foi prefeito por 5 mandatos da cidade de Itá. Muito bom tê-lo aqui conosco, prefeito. Sempre prefeito. Dando continuidade, eu convido também o senhor Ricardo Oliveira, superintendente do trabalho em Santa Catarina. Senhor Ricardo, por favor, esteja aqui conosco. Vou pedir que me ajude aqui com uma cadeira, por gentileza. Edic. Também tenho a honra de convidar a Kátia Braga, ela que é superintendente regional sul do INSS. E é lá de Joinville, viu? Kátia, por favor. Antes, então, de darmos início, eu convido a todos para que, em posição de respeito, possamos acompanhar a execução do hino nacional. Brasil nos ouve, tem um raio de amor e de esperança.
Convido as autoridades a se assentarem. Prefeito Koch, presidente da FECAM, aqui nessa sala, prefeitos e prefeitas, vereadores, presidente de câmaras, profissionais liberais, enfim, pessoas que estão aqui nessa manhã para ouvir o ministro e dialogar acerca desse programa. Temos também, pela plataforma Zoom, cerca aí de 40 pessoas. Se é possível, só para que possamos prestigiá-los aqui em tela, estão ali. Quantos participantes, por gentileza? Onde está o número? 39 pessoas. Então sejam muito bem-vindos aqueles que participam de forma virtual através da plataforma Zoom. É importante tê-los aqui conosco também, mesmo que de forma remota. Dando continuidade, eu peço ao nosso presidente, prefeito de Orleans, Jorge Koch, para que, de forma imediata, utilize da palavra, dando abertura a essa atividade. Bom dia a todos. Ministro, seja bem-vindo. Quem vai desejar é o prefeito de Florianópolis, mas em nome da FECAM, da Federação Catarinense dos Municípios, que congrega 295 municípios de Santa Catarina. Cada município, cada vez mais, quer mais serviços e mais obras do governo federal e do governo estadual. E nós estamos aqui, nesse momento, representando os 295. Assumimos agora, na última segunda-feira, dia 31. Faz apenas uma semana hoje que nós estamos à frente da FECAM e, felizmente, já recebemos o ministro do Estado, o senador Jorginho e o prefeito de Florianópolis, Jean. Sejam bem-vindos. Com certeza, a palavra é do ministro, é ele que vai explicar para nós toda essa medida provisória, toda essa política pública, é ele que vai nos explicar. Então, ministro, seja bem-vindo, e eu vou ser rápido, porque a palavra é com o senhor depois. Forte abraço. Presidente. Muito obrigado, presidente. Dando continuidade, eu convido o prefeito da capital, que também nesse momento é nosso anfitrião, para que deixe a sua mensagem. Bom dia a todos. Quero saudar o ministro Onyx Lorenzoni e agradecer o prestígio de poder estar em Santa Catarina, detalhando um programa lançado nos últimos dias pelo governo federal, que tem uma meta muito clara de buscar a reinserção no mercado de trabalho de milhões de desempregados que temos no Brasil. Um programa que foca na juventude, nas pessoas acima de 50 anos, e que traz um amparo legal para que nós, prefeitos, possamos dar uma bolsa a essa atividade que antes não encontrávamos respaldo para assim o fazer. O município ainda vai ter uma contrapartida, porque são serviços direcionados às atividades públicas municipais. Então, você linka uma qualificação com a possibilidade de um auxílio à estrutura da administração municipal. Aqui em Florianópolis, coordenado pelo nosso vice-prefeito Topázio Silveira Neto, nós temos o programa Floripa Mais Empregos. Conseguimos avançar consideravelmente, felizmente. Ministro, pela primeira vez, Florianópolis foi a cidade que mais gerou empregos no ano de 2021, pelos dados do Ministério do Trabalho, no CAGED. Isso faz com que muitas ações que estamos implementando, e eu cumprimento aqui o nosso presidente da Câmara, Roberto Catume, a parceria dos vereadores, as ações que estão nos permitindo qualificar, direcionado à vocação do município. E o programa que o governo federal apresenta agora traz esse viés, entender a realidade de cada município. Aqui nós estamos qualificando, exatamente para a área tecnológica, para a área que precisa, e teve um dado que foi interessante quando iniciamos o Floripa Mais Empregos, é que tinha uma tradição de fazer o curso, senador Jorginho, de cabeleireiro. E eu não estou falando porque o senhor está com cabelo novo, não, Mas tem o curso de cabeleireiro. Identificamos que o mercado não tinha mais espaço para o curso de cabeleireiro. Que, com o uso de máscara na pandemia, o direcionamento era quem preparava a sobrancelha das mulheres. E quando realizamos o curso, voltado a isso, ocupamos uma oportunidade do mercado que não tinha mão de obra qualificada. Então, entender o mercado, entender a vocação de cada cidade, ter o amparo legal e participar de um programa do governo federal, une forças em busca dessa reinserção. Por isso, parabéns, ministro. Conte com a cidade de Florianópolis e a prefeitura. Nós vamos estar juntos no programa, nossa equipe já está aqui para se habilitar e poder avançar o mais rápido possível. Grande abraço, obrigado. Muito obrigado, prefeito. Dando continuidade, passa a palavra agora ao nosso senador Jorginho Melo. Muito bem, muito bom dia. Cumprimentar todas as senhoras, todos os senhores.
Cumprimentar o ministro Onyx Lorenzoni, amigo de Santa Catarina, um gaúcho amigo, que sempre que pode nos prestigia. Então, quero agradecer a presença dele, cumprimentar o Jorge Koch, presidente da FECAM, em nome dele todos os prefeitos, nosso prefeito Caio aqui de Rio Negrinho, cumprimentar o prefeito Jean Loureiro, nosso prefeito da capital, cumprimentar o superintendente do trabalho e a superintendente do INSS. Cumprimentar o representante do governador, comandante Moisés, o Jairo Sartoreto, ex-prefeito de Itá, prefeito de Agrolândia, que vejo aqui, o vice-prefeito Topázio, a prefeita Sônia. Cumprimentar todos vocês, o Catum, presidente da Câmara. Obrigado, ministro. Todos nós sabemos do momento que o Brasil vive, vencendo pandemia, dificuldade de aumentar o volume de empregados. E a qualificação é algo extraordinário, porque se você não tem uma oportunidade para fazer alguma coisa, quando chega lá se apresentar para o Topázio, o que você sabe fazer? Pois, eu faço o que o senhor quiser. Ele não vai ser empregado. Agora, se ele poder apresentar de uma prefeitura, não. Eu já trabalhei na prefeitura fazendo jardim, fazendo bueiro, fazendo praça, limpando, contribuindo lá no parque de máquina. Ele vai ter mais chance de arrumar um emprego, de certeza. O que você tem que ter é a primeira chance. Então, tem muita gente que aguarda isso. E essa medida provisória, encabeçada pelo ministro, dá a oportunidade de isso acontecer, para a prefeitura poder pagar um meio salário mínimo, depois ele ganha aquilo de forma legal, trabalha outro meio-dia fora, enfim. Esse é o caminho. Nós precisamos resgatar a dignidade das pessoas e aumentar o número de emprego. Então, não tenho dúvida de que essa medida provisória, e o ministro Onyx, vai fazer muito bem, e os prefeitos vão poder ficar legalizados, não vão ter que fazer concurso para contratar gente braçal para isso, para aquilo, para trabalhar dentro da prefeitura, enfim. Então vai ser tem, sem sombra de dúvida, um valor muito grande. Portanto, se sinta bem aqui na nossa capital, na nossa querida Santa Catarina, na certeza de que o senhor é um parceiro e amigo nosso. Obrigado, ministro. Muito obrigado, senador. Dando continuidade, quero pedir licença à mesa dos trabalhos para convidar a vir aqui na frente o deputado federal, Darcy de Matos. Darcy, seja muito bem-vindo à Casa dos Prefeitos Catarinenses, a FECAM. Deputado Darcy, vou lhe pegar de surpresa. Quero lhe pedir que dê as suas boas-vindas, lhe passa a palavra. Só um minuto. Então, bom dia a todos. Em nome do prefeito Caio de Rio Negrinho, quero saudar todos os prefeitos. Onde é que está a prefeita? Sônia, querida, estamos reconhecendo as mulheres, a pessoa da Sônia, da Cátia, da INSS, os demais membros da mesa, o prefeito Jean Loureiro, deputados juntos. E quero saudar o nosso senador, Jorginho Melo, muito atuante, muito companheiro, muito competente, né? E eu tenho me juntado a ele na luta pelas microempresas lá em Brasília, viu, Jorginho? E o Jorginho é um orgulho para todos nós catarinenses. Os demais membros da mesa e o Onyx, que seja bem-vindo nas nossas terras, na nossa cidade, no nosso estado, você que é aqui do lado, né? Vamos estar lá, o Jorginho, daqui a alguns dias para tratar dos pescadores, quero que você vá junto com a gente lá. E além das boas-vindas, dizer que nós estamos junto com esse governo, acreditamos no nosso presidente Bolsonaro, no nosso governo, estamos vencendo a pandemia, né, Jorginho? Vamos vencer a crise econômica e o Brasil tem que dar certo, o Brasil vai dar certo. Onyx, eu vinha lendo no avião, quando a gente fica aí 1 hora, 2 horas no avião, tem que fazer isso, tem que ler, né? E eu estava lendo o livro do Carrari, que é um fenômeno mundial, trata de alguns assuntos, e ele trata das lições do século XXI. E ele fala muito sobre esse tema aqui que você veio falar aqui hoje, desse programa que veio lançar, viu, Caio?
Ele fala da revolução da biotecnologia, tecnológica, do 5G, da inteligência artificial que vai ultrapassar a humana daqui a 10 anos, e do futuro do trabalho. E aí, isso que você está fazendo aqui, Onyx, nós vamos ter que fazer, Jean, constantemente, muito, porque a qualificação se revela da maior importância na era da revolução digital. Onyx, parabéns, estamos juntos, grande abraço. Muito obrigado, deputado. O senhor quer ficar aqui conosco, deputado, por gentileza? Aqui nesse ambiente, ministro e deputado Onyx, temos o prefeito José Constante, do município de Agrolândia, a Sônia, do município de Monte Carlos. Aqui também conosco o Ademarzinho, ex-prefeito da Barra do Sul e hoje presidente da FUNASA em Santa Catarina, prefeito Caio, enfim, várias autoridades que a gente vai, ao longo, lembrando e citando. Me passaram aqui o recadinho que, além da plataforma Zoom, também estamos sendo acompanhados e assistidos pela plataforma do YouTube. Então, aí em torno de mais 50 pessoas que dedicaram essa manhã para ouvi-lo, né, e entender um pouco daquilo que o senhor traz, não só para Santa Catarina, mas para toda a gente do nosso país. Então, nesse momento, ele passa a palavra conosco, ministro e deputados Onyx Lorenzoni. Bom, primeiro, a alegria de estar aqui em Florianópolis, saudar o nosso presidente, né, Jorge Koch, da Federação, né, dos municípios de Santa Catarina, ao nosso senador Jorginho Melo, ao meu colega de Câmara, deputado Darcy de Matos, ao amigo Jean Loureiro, prefeito aqui da nossa querida Floripa, ao Dr. Jairo Sartoretto, que representa aqui o governo estadual, muito obrigado pela sua presença, ao Ricardo Oliveira, que é o superintendente regional do trabalho, obrigado pela tua presença aqui também, a Cátia Maria Braga, que faz um belíssimo trabalho aqui na Regional Sul do INSS, a todos os prefeitos e prefeitas que aqui estão. Nós preparamos aqui uma rápida apresentação. Não, pode ficar aí, eu vou só vir para cá. Pode começar a passar? Para a gente tentar entender, né, por que a gente organizou esse serviço civil voluntário no Brasil, né? Então, nós temos no Brasil, este ano, um número extraordinário que nós vimos aí no CAGED, são 2.730.000 empregos gerados de carteira assinada no Brasil, é o maior número da década. Não há paralelo nos últimos 10 anos no Brasil. Vamos adiante. Bom, como é que nós chegamos nisso, né? Primeiro, aquela velha frase do presidente de tirar o peso do Estado do cangote do cidadão. A gente tem que lembrar aqui uma coisa muito importante. Santa Catarina fez isso ao longo dos últimos anos. Santa Catarina é um dos estados que tem um grande desenvolvimento econômico, porque ao longo de sucessivos governos, sucessivos anos, houve aqui um trabalho de simplificação, desburocratização, busca de vocações regionais e qualificação. Então, Santa Catarina fez um trabalho que é diferenciado no Brasil. Bom, nós fizemos a Lei de Liberdade Econômica, que pela primeira vez, desde que o Brasil é Brasil, nós invertemos o ônus da prova, ou seja, o cidadão, diante da autoridade pública, o cidadão tem razão até que a autoridade pública prove o contrário. Então, isso significa cidadania, liberdade, capacidade. Hoje tem mais de 500 atividades que qualquer homem ou mulher no Brasil se estabelece, sai trabalhando, sem ter que pedir licença para ninguém. Então, isso é um avanço como pilar de algo que é muito importante nas sociedades modernas, e o Darcy passou por isso, que é essa nova economia que vem aí, que vai precisar de muita criatividade para a gente poder se adaptar. Nós fizemos os revogaços, começou comigo lá na Casa Civil, mais de 5 mil, hoje já está quase 10 mil atos que foram revogados, né, para simplificar a vida de quem produz no Brasil. A digitalização do governo, recentemente, Jorginho, o Brasil foi indicado o 7º país do mundo com o maior grau de digitalização. Quando nós começamos no governo, eram menos de 150 serviços digitalizados. Hoje nós temos quase 2.000. O meu INSS
é um aplicativo de maior acesso de toda a América, inclusive os Estados Unidos, 400 milhões de acessos, né? A revisão da legislação trabalhista já foi fruto do trabalho feito pela equipe que a gente tem lá no Ministério do Trabalho e Previdência, onde 1.000 atos infralegais foram reduzidos a 15. Então, eu trouxe rapidamente esses exemplos para a gente entender o quanto na gestão federal é importante e na gestão municipal também esse conceito de simplificação. Nós temos uma raiz de um burocratismo que se exacerbou muito no Brasil. E nós precisamos enfrentar isso, porque tudo que a gente facilita para quem empreende reflete em emprego, reflete em oportunidade de trabalho e melhor qualidade de vida para as pessoas. Vamos para o outro. Bom, eu acho que é uma coisa importante lembrar que nós enfrentamos a maior pandemia dos últimos 100 anos da história da humanidade e, mesmo assim, desde esse dado de junho de 2020 para cá, foram 3,9 milhões de empregos gerados com carteira assinada, mesmo no pior período da história do Brasil e da humanidade. Próximo. O CAGED, como eu já falei, bateu em 2021 2,73 milhões. Lembrar que a PNAD contínua e o próprio IBGE reconhece o recuo de quase 15% sobre a força de trabalho para algo que hoje está na faixa dos 11,7, 11,8, ou seja, houve um recuo significativo, né, e um aumento importante da empregabilidade no Brasil, e é algo que a gente tem que saudar e continuar lutando para aumentar. Próximo. Bom, eu acho que aqui tem dois projetos que explicam, e bastante, né, como é que foi esse enfrentamento da pandemia, né? Primeiro, o Pronamp, e aí fica aqui as minhas homenagens ao senador Jorginho, né? Todo o Brasil reconhece o esforço e a importância que esse programa teve. Pela primeira vez, as micro e pequenas empresas no Brasil tiveram volumes expressivos, foram 37,5 bilhões de reais, que permitiu, no Fecha Tudo, né? Lembrar que está o estudo da John Hopkins agora mostrando que o lockdown não serve para nada, mas quando daqui 4 ou 5 anos passar essa coisa ideologizada que está na discussão sobre a pandemia, o Imperial College de Londres vai pagar uma conta brutal, porque foi ele que jogou o mundo nisso. E se nós formos computar os prejuízos que o mundo teve, com um conceito completamente equivocado, tanto em termos de vidas humanas, quanto em termos de empregos, quanto em termos de oportunidade, em termos econômicos, a conta vai ser brutal. Mas nós temos que lembrar que o presidente Bolsonaro, no dia 25 de março de 2020, disse uma frase lapidar: tem que ter equilíbrio para enfrentar a pandemia. Cuidar da doença, proteger as pessoas. Nós herdamos dos governos anteriores 22 mil UTIs. Ao final de dezembro de 2020, existiam 42 mil UTIs no Brasil. Mas não faltou dinheiro para estados e municípios. 2020, estados e municípios pagaram o seu 13º salário em dia, por conta das compensações enviadas pelo governo federal. E é importante lembrar que a outra parte do equilíbrio a que se referiu o presidente é essa aqui, ó. Nós precisamos preservar os empregos. Por quê? Porque fome, miséria e desemprego mata mais na América Latina do que qualquer doença. Se alguém tem dúvida, o Google está aí para provar. E aí, fizemos o bem. O bem protegeu quase 12 milhões de empregos com carteira assinada. Por quê? Porque era um momento muito difícil para manter a atividade econômica das pessoas. Nós descobrimos no auxílio emergencial, que eu tive a responsabilidade de coordenar e organizar, 68,3 milhões de pessoas foram consideradas elegíveis. Destas, Jorginho, 26 milhões eram invisíveis. Homens e mulheres que o Estado brasileiro no passado nunca encontrou, não sabia quem era. Hoje nós os temos todos bancarizados, todos têm a composição familiar, a sua principal atividade, e eles hoje estão a caminho, se Deus quiser, de uma grande formalização. Próximo. O auxílio emergencial, então, buscou com muita rapidez, porque nós usamos nova tecnologia.
Nenhum país do mundo ousou. A reunião com a Caixa Federal e com os nossos técnicos da Dataprev, para que fosse através de um aplicativo de celular, durou 7 horas. E só não saímos do braço por detalhe. Mas encontramos 68 milhões de pessoas e 26 milhões de invisíveis. Uma coisa muito importante, uma efetividade de 99,95%. Lendo ao revés, o nosso índice de problema foi de 0,5%. Perdão, 4,5%. E por que 0,45%? Por que é importante dizer? O sistema de aposentadorias e pensões dos Estados Unidos, ele é considerado o melhor sistema de combate a fraudes, falhas ou erros. Eles aceitam 0,82 de fraude, falha ou erro para mais de 100 milhões de benefícios pagos mensalmente. Eles, há 10 anos, eles não são apontados por nenhum órgão de controle e o Brasil, com técnicos brasileiros, conseguiu um grau de efetividade à metade do americano. Ou seja, isso prova que nós conseguimos quando a gente faz com seriedade e dedicação. O auxílio, então, chegou aos 26 milhões de invisíveis, que eu já falei. Vamos trocar. Próximo. Bom, aqui a gente começa agora a entrar num assunto que é muito importante. Nós tivemos, há 3 meses atrás, uma reunião dos ministros do trabalho de toda a América, do Canadá para baixo. Tirando o Canadá e os Estados Unidos, a média dos países latino-americanos é 60% de formalidade na economia, menos o Brasil. Dependendo do momento em que é medido no Brasil, porque nós temos as oscilações que nós conhecemos, nós oscilamos aí entre 48, 49, 50, 50 e alguma coisa. Ou seja, o Brasil tem a menor taxa de informalidade de toda a América, mas é alto. Nós vamos a 40 milhões de pessoas na informalidade no Brasil. Então, se por um lado tu tem um emprego formal respondendo, por outro lado, tu tem um conjunto de brasileiros que precisa criar uma rampa de ascensão social. Ele tem que ser ajudado para sair daquela circunstância e poder chegar numa outra realidade. Se a mão do Estado brasileiro quer, através do governo federal, dos estados ou dos municípios, se a gente não se somar nesse esforço, as pessoas não vão sair desse lugar. Elas vão ficar lá paradas. Nós temos 7,8 milhões de jovens de 18 a 24 anos que hoje no Brasil nem trabalham nem estudam. Eu fiz uma reunião com alguns representantes de centrais sindicais, quando nós estávamos fazendo a discussão para construir o programa, e eu ouvi de um deles, não, mas para aí, ministro, o senhor vai precarizar o trabalho. Eu disse, meu amigo, não, nós vamos dar uma oportunidade, porque do outro jeito ele já está precarizado traficando drogas. Porque o único lugar que essa gurizada pode correr é para o tráfico de drogas, não tem para onde. E o outro campo, que é importante da informalidade, também é o seguinte, para além dos invisíveis, que aí nós estamos trabalhando com um programa de microcrédito, que deve ser anunciado dentro de mais ou menos uns 15 dias, nós temos que nos lembrar o seguinte, homens e mulheres com mais de 50 anos no Brasil, depois que perdem a sua carteira assinada, por alguma razão, ou pessoal, ou da empresa, ou da circunstância econômica, eles têm imensas dificuldades de voltar ao trabalho. Por quê? Nós consideramos como sociedade, homens e mulheres com mais de 50 anos, nós consideramos velhos. E isso tem que mudar numa sociedade que tem uma expectativa média de vida de 70 anos. Então é claro que isso precisa ser mudado. E isso faz parte também deste programa que nós começamos a descrever a partir de agora. Vamos lá? Bom, ainda antes do detalhamento, quais são as maiores dificuldades, né? A falta de experiência, a baixa qualificação e a burocracia. Então, vamos lá. Vamos tentar simular aqui o João. O João tem 21 anos, nunca trabalhou, não estuda mais, e ele se apresenta numa empresa, ou aqui em Florianópolis, ou em São José, onde for. E aí, prefeito Jean, o cara do RH perguntou, João, só trabalhou? Não, senhor. Mas eu quero uma oportunidade. Eu vou me esforçar. João, qual é a qualificação que tu tem?
parei lá na primeira série do primeiro grau e não consegui terminar. Vai tratar bem o João, vai dar um tapinha nas costas dele e vai para a ficha seguinte. O João não vai ficar lá. Então, nós imaginamos na construção dessa rampa poder fazer o seguinte: as prefeituras municipais de todo o Brasil, elas têm uma necessidade para os serviços de apoio muito grande de pessoas. E ali existe um espaço que pode estar na recuperação de uma creche, ou no atendimento de uma escola infantil, ou num posto de saúde, ou no ajardinamento da cidade, ou na recepção da própria prefeitura, aonde homens e mulheres, jovens entre 18 a 29, a gente ampliou um pouquinho o espectro, e homens e mulheres com mais de 50 podem fazer duas coisas. A primeira, ter uma oportunidade, ter a sua porta aberta para que eles possam provar o seu valor. E junto com isso, eles vão buscar qualificação. E essa qualificação não é, como corretamente disse o prefeito João, virar todo mundo cabeleireiro, como fizeram em governos anteriores. Não. A qualificação é de acordo com o perfil daquele município, aonde existe mais potencialidade para poder qualificar aquelas pessoas para que elas possam chegar no emprego de carteira assinada. O que significa estabilidade, dignidade, melhor condição de vida, prosperidade para a sua família, uma série de circunstâncias de proteção que são indispensáveis. Agora, nós precisamos achar um jeito de puxar essas pessoas da informalidade e trazê-las para a formalidade. E aí, um ano depois do João, vai ser completamente diferente a história e a gente vai ver como é que isso vai acontecer. Próximo. Então, a gente conjuga o primeiro emprego para jovens, que é uma dificuldade, todo mundo sabe isso. Só para ter uma ideia, o programa do Jovem Aprendiz no Brasil, hoje comportaria 1 milhão de vagas. Fazem quase 10 anos, não passa das 500 mil. Então, alguma coisa está errada. É por isso que nós fizemos um grupo de trabalho no Ministério, com especialistas de todas as áreas, no âmbito do Conselho Nacional do Trabalho, que como o SUS é tripartite, é governo, empregadores e empregados, que estão lá representados. E estamos discutindo para falar sobre menor aprendiz, mas isso é uma outra coisa que eu não vou falar hoje. Então, primeiro emprego para os mais jovens. Nós precisamos abrir portas para que eles possam ter sucesso e uma nova chance para os mais experientes. Então, na conjugação destas duas necessidades, veio o programa. Vamos lá, próximo. Que é o serviço social voluntário. Proporciona uma renda, a pessoa trabalha meio turno, recebe meio salário, vale transporte e um seguro de acidentes pessoais. Obrigatoriamente qualificação, nós fizemos um conveniamento com o Sistema S e com o SEBRAE. Então, o SESC, o SENAR, o SENAT, né, e o SESC, mais o SEBRAE, juntos, eles têm em torno de 200 cursos de qualificação que podem ser presenciais, semipresenciais e para os municípios mais distantes, remoto. Esses cursos 100% gratuitos e a obrigatoriedade da prefeitura é apenas acompanhar e fazer com que o participante do programa, que trabalha meio turno da prefeitura, que vai receber meio salário mínimo, vale transporte e um seguro de acidentes pessoais, ele faça um curso de qualificação por semestre. Ou seja, como será a história do João quando ele voltar para buscar emprego? O João volta na mesma empresa. E aí disse, o senhor já trabalhou? Já. Trabalhei 1 ano na prefeitura de São José, vou dar uma folga para o Jean. E aí ele disse, o senhor tem como comprovar? Sim, senhor, está aqui. O secretário de administração do município declara que o senhor João trabalhou 1 ano na prefeitura, participando do programa Serviço Civil Voluntário como bolsista. Ele teve excelente desempenho, nunca faltou emprego, pessoa educada, ciosa das suas responsabilidades e muito esforçado. É diferente, né, do João que nunca trabalhou, né?
Ele já tem um atestado de que ele é uma pessoa que quer se dedicar e que quer crescer. E aí pergunta, João, tu tem alguma qualificação? Ah, sim, claro. Eu aqui eu fiz um curso de recepção e fiz um curso também de garçom. Os dois do Senac. Ele já tem condição de mostrar que ele pode desenvolver mais de uma atividade, ele já demonstrou o seu valor e isso está atestado. Então, o Serviço Social Voluntário faz isso. Permite renda por um período, que de outra forma ele não teria. Segundo, permite a qualificação e permite a oportunidade que ele possa, deputado Darcy, trocar um destino. Vamos virar? O público, então, é esse, 18 a 29 anos, mais de 50, e o período até dezembro de 2022. Tá? Eu acho que a Câmara e o Senado vão botar para 2 anos, que eu acho que é o adequado. Tá? Mas essa é uma discussão que nós vamos fazer lá no Parlamento. Vamos para o próximo? Bom, a parceria com as prefeituras. A prefeitura tem liberdade completa. Ela escolhe onde as pessoas vão prestar o serviço. Tá? Elas fazem um edital simplificado, abre um edital público, as pessoas se inscrevem e a prefeitura, dentro das vagas que tem, recebe as pessoas. Paga uma bolsa de meio salário, por meio turno, transporte, seguro de acidentes, como eu já falei. Vamos para o próximo? Bom, através, então, dos Serviços Nacionais de Aprendizagem, né, e do SEBRAE, ele prioriza as atividades econômicas ligadas às vocações regionais. Então, a liberdade é total para a prefeitura. Isso não impacta no prudencial, isso não impacta nos limites da prefeitura, isso é um espaço onde a prefeitura ajuda a construir oportunidades, responde às demandas sociais do município e cria novos espaços de vida aí para as pessoas. Bora, próximo. Bom, e vai haver um reconhecimento, que é o programa Portas Abertas. Né? Esse programa Portas Abertas, ele vai buscar, serão 5 municípios por região, os 5 municípios do Brasil que mais se empenharem no desenvolvimento desse conjunto de oportunidades terão um prêmio e o reconhecimento, né, por essa ação importante de transformação social no seu município. Bom, mais que gerar empregos, nós estamos transformando vidas, simplificando, qualificando e gerando oportunidades. Eu queria, para terminar, esse é o último, né? Eu queria contar uma história aqui, de vida, de um atleta chamado Paulo César Tinga. Paulo César Tinga era um jovem, vivia, como diz o nome, na Restinga, que é um bairro de Porto Alegre. Colorado, havia feito 3 testes no Inter e rodado nos 3. A mãe dele fez aniversário ontem, sábado. A mãe dele era uma senhora que cuidava de banheiros de clubes sociais de Porto Alegre. Então, quando tinha casamento de alguém, quando tinha festa de 15 anos, ela ajudava também na recepção, ela, no final, tinha comida para levar para casa. E na noite da véspera dessa peneira que ele foi, ele não tinha comido. Quando ele acordou, só tinha café preto em casa. Ele enrolou a chuteira num saquinho de plástico, tomou seu café, foi para a parada de ônibus. Na parada de ônibus, ele não contou para ninguém. Ele, o Colorado Tinga, ia fazer teste no Grêmio. E aí chega a galera. Ô Tinga, tudo bem? Onde é que tu vai? Não, vou fazer mais uma peneira. Rapaz, tu não aprende, os caras não gostam de ti, os caras não te querem lá. Tá doido, cara.
Vem com a gente tem uma paradinha aqui, ó. Sabe o que é a paradinha, né? Vamos ali para a escola, que aí a gurizada veio, porque ele era muito conhecido, porque jogava muita bola, né? Vamos lá para a escola e aí tu fica ali, bate papo com a gurizada, hoje em trabalha, ó, tem 100zão para ti aqui. Ele não comia quase um dia, café da manhã, um café preto, somente. Ele olha para Deus, o ônibus chega, ele olha para o céu e diz, Deus, me ajuda. E Deus empurra ele para dentro do ônibus. Ele conta a história. 6 meses depois, foi aprovado na peneira do Grêmio. 6 meses depois, era titular do Grêmio. Alguns anos depois, atleta do Borussia Dortmund, na Alemanha. Atleta multicampeão, Copa Libertadores, vários campeonatos no Brasil, fora do Brasil. Um homem consagrado e de sucesso. Qual a diferença da história do Tinga de sucesso, de respeito e admiração que a sociedade brasileira tem por ele, de outros milhares de jovens muito semelhantes a ele? É que uma porta se abriu. E ele teve uma oportunidade para provar o seu valor. E provou. Ele me contou que recentemente ele foi no Borussia participar de um evento lá. E aí, quando anunciaram o nome dele, 50 mil pessoas lá na Alemanha se colocaram de pé para aplaudir. Às vezes, a diferença entre ter ido e chegar lá, ou ter ido para cá e atrás da paradinha, né? Não é tu, eu. É isso. É ter uma porta aberta. Então, o convite que a gente está fazendo aqui para todos os prefeitos, e depois eu fico à disposição para prestar mais esclarecimentos, a nossa equipe está aqui também para isso, e lá em Brasília, 100% à disposição, é exatamente isso. Nós temos 40 milhões de pessoas que precisam de uma oportunidade, que precisam de uma porta aberta. O que nós aprendemos no auxílio emergencial, brasileiro empreendedor. O Gustavo teve interior do Paraíba e Pernambuco, mas essa história foi na Paraíba. Uma jovem formanda de farmácia. Fechou tudo na cidade dela, com muito esforço. Com auxílio emergencial, ela comprou uma batedeira semiprofissional. E começou, Cátia, a fazer bolo. Mas ela era uma boleira de mão cheia. Bolo espetacular, ele filmou. Essa história está no site do Ministério da Cidadania, né? Histórias do auxílio emergencial. Então dá para entrar lá para ver e confirmar. Essa moça, durante a pandemia, tudo fechado, atendia lá por celular, telefone, e começou a fazer bolo para cá, bolo para o casamento, bolo para aniversário, aquelas coisas. E aí, quando ela fala com ele diz, tá, e daí, tu tá feliz? Ela disse assim, eu tô, mas eu tô com uma dúvida. Eu imaginei a minha vida toda que eu ia ser farmacêutica. Mas eu agora pude, graças ao auxílio emergencial, comprar essa máquina e pude fazer esses bolos. E eu amo tanto fazer isso que a minha dúvida é, quando tudo voltar ao normal e eu tiver o meu canudo, eu não sei se eu vou ser farmacêutico ou vou ser boleira. De tanto que eu gosto desta atividade, de tanto carinho que ela recolhe das pessoas. Uma outra senhora que pôde dar a declaração de que ela já vinha tentando, ela viveu no Bolsa Família há muitos anos. E ela fazia bico, né? Vendia lá Avon, essas coisas, né? A mulher sabe disso, acho que sei eu, Natura, essas coisas que a mulher compra Boticário, não sei se tem venda porta a porta. E o sonho dela é ter uma lojinha. E aí ela conseguiu, com os recursos, porque era acima daquilo que ela estava adaptada a receber, ela conseguiu estabelecer sua lojinha. E a alegria dela é dizer, eu quero, quando tudo isso passar, eu quero sair do bolso. Porque quando eu precisei, eu fui ajudada. Mas eu quero que o governo possa ajudar outra pessoa, porque eu já consigo me manter fora disso. Eu estou contando algumas histórias de vida aqui, para que a gente possa ter a clareza do quanto é importante a gente poder somar oportunidade,
qualificação, com porta aberta. Porque cada um desses 2.730.000 empregos carteira assinada no Brasil, eles viabilizam a existência de mais 3 pessoas que estão no mundo de cá. Então, quanto mais a gente trouxer para cá, melhor vai ser a vida de quem está aqui e melhor ainda a vida de quem está aqui. Mas isso ninguém vai fazer sozinho. Nós vamos fazer se juntos a gente puder compreender que a tarefa de quem serve e quem é agente público é servidor. Não sei quantos aqui têm fé. Eu tenho, proclamo a fé no meu Deus com absoluta tranquilidade. Perguntaram para Jesus, Jorginho, qual era o mais importante mandamento? Ele disse: amarás o Senhor teu Deus com toda a força do teu entendimento e com toda a força do teu coração. E outro discípulo perguntou: e o segundo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse programa é amor ao próximo na veia. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro. Sempre muito bom tê-lo aqui conosco. Ministro, deixa eu lhe fazer uma consulta. No nosso script, nós pensamos em, de repente, abrir a palavra. Não sei se o senhor está disposto. Pode ser assim? Então, não sei se resta alguma dúvida em relação àqueles que puderam acompanhar a fala do ministro. Quero também saudar aqui, quebrar o protocolo, saudar ao vice-prefeito de Itapoá, amigo Jefinho, que está aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Prefeito José Constante, pode ser? Podemos começar pelo senhor, por gentileza. Bom dia a todas e a todos. Saudar o ministro, saudar o presidente da FECAM, nosso senador Jorginho. Ser bem direto, ministro, como prefeito, né? Como poderemos aderir, né, a esse programa, considerando a necessidade dos municípios, né? E a vontade também política do nosso município, a partir de amanhã ou quando, né? E como poderemos colocar isso em prática? Bom, nós vamos distribuir, e o Ministério está preparando um passo a passo, que vai estar no site essa semana, creio que amanhã já, mas os municípios já podem, né, porque no momento que a medida provisória foi assinada, tem força de lei, e eu não tenho nenhuma dúvida que o Parlamento brasileiro vai, inclusive, qualificar ainda, ou melhorar, trazer novas ideias, mas vai ser, obviamente, aprovada, né? Mas aquilo que for feito pelo município, o município já pode tocar para frente. O município está autorizado a fazer chamada pública com base na medida provisória. Essa chamada pública é feita a seleção. O município tem liberdade para estabelecer quais as áreas da administração pública que ele vai colocar os bolsistas do Serviço Civil Voluntário. As pessoas se voluntariam, então, né? Não cabe aqui nenhuma outra consequência ao município. E aí a Secretaria de Administração / Educação do município vê as vocações do município, faz a seleção dos cursos depois, junto ao Sistema S, a gente fornece tudo isso. E aí as pessoas são levadas, são dispostas naquelas áreas que o município tem necessidade de contratar, né? Porque pode, como eu disse, pode ser da recepção, a creche, a escola, posto de saúde, ou ajardinamento da cidade, não tem problema nenhum, né? O que importa? Importa que as pessoas tenham uma atividade, importa que elas recebam aquele valor que ajuda na manutenção daquela família, né? O público prioritário é os dos programas sociais, né? Então, o pessoal hoje do Auxílio Brasil, que era do antigo Bolsa, o pessoal do Cadastro Único, né? Mas hoje o nosso Cadastro Único tem mais de 110 milhões de pessoas, então praticamente todos os que são mais vulneráveis nos diversos níveis de vulnerabilidade, né? Então, as prefeituras estão aptas a começar o processo hoje, se quiser, sem nenhum problema. Legal, obrigado, ministro. Vice-prefeito Topázio, com a palavra. Ministro, bom dia, senador, presidente da FECAM, demais da mesa. Só para uma dúvida, ministro, é claro que isso está lá na medida provisória, mas o senhor pontuou ali como primeiro emprego e oportunidade para cima de 50 anos. Mas o primeiro emprego é uma questão simbólica, ele já pode ter trabalhado, esse jovem já pode ter trabalhado outra vez na vida, etc., e está buscando uma nova oportunidade. Isso é super importante porque nós temos na cidade efetivamente pessoas que buscam oportunidade e a prefeitura não tinha como ajudar.
Eu acho que agora o programa traz essa possibilidade para o prefeito e, sem dúvida, o parlamento tem que ampliar para 2 anos, que 1 ano é muito pouco. Obrigado, ministro. Obrigado, prefeito. E o objetivo é justamente esse, fazer algo bem simplificado para permitir a oportunidade. A gente vai, inclusive, nos próximos meses, né, trabalhar com as prefeituras, provar o quanto é valioso esse tipo de caminho para depois poder estender para a iniciativa privada, né? Eu consultei alguns setores, por exemplo, o setor que Santa Catarina conhece muito, que é o setor de frigoríficos, né, com todas as espécies animais, né, eles chegam a 250, 300 mil vagas nos próximos, em 3 ou 4 meses, né? Só um setor da economia. Então, isso tem um potencial, e isso vai se transformar, eu espero, isso vai se transformar numa rotina no Brasil, e nós vamos poder enxugar, né, de maneira criativa esse volume fantástico aí de pessoas que estão na informalidade, né? Principalmente os mais jovens. E é para quem realmente é desempregado. A prefeitura, por exemplo, tem estagiário na parte da tarde, do meio-dia às 6. Ele recebe um salário. Na parte da manhã ele está livre. Ele poderia fazer parte desse programa ou é exatamente para pessoas desempregadas? O governo do estado aqui de Santa Catarina está entregando uma bolsa também para que o aluno do ensino médio possa agora ir para a escola, frequentar a escola como forma de incentivar a ele permanecer na escola. Ele recebendo essa bolsa na parte da tarde, ele poderia fazer parte desse programa de manhã? Aí não, porque ele já tem, né, o atendimento da necessidade dele. Se ele pudesse participar, ele estaria tirando a oportunidade de uma outra pessoa. Então, a ideia é nós ficarmos, volto a dizer, prioritariamente, não quer dizer exclusivamente, tá? Prioritariamente. Por exemplo, quando terminasse o programa de bolsa desse aí, ele pode entrar, não tem problema nenhum. Mas enquanto ele estiver na bolsa, não. Como quem ganha BPC não pode também, né? Agora, quem ganha Auxílio Brasil, né, que é o bolsa antigo, né? Ou quem está inscrito nos programas sociais, ou aquele que está com mais de 50 há mais de 2 anos sem ter carteira assinada, esse pode entrar no programa. Então, a ideia é oportunidade realmente para aqueles que estão bem na base da pirâmide, né? E todos os municípios, né, eu conheço bem a vida municipal, tenho 7 mandatos de deputado, todos os municípios têm 2 coisas importantes. A primeira, precisa sempre de mais mão de obra para poder estar com o município, né, bem cuidadinho, e, por outro lado, sempre tem um volume grande de pessoas que, pelas razões já expostas aqui, precisam de uma oportunidade. Então, a ideia é casar as 2 coisas, né? Nós estamos um pouco mais sofisticados do que lá no passado se conhecia as frentes de trabalho, né? Isso foi muito usado no Brasil. Isso é um pouco mais sofisticado do que as frentes de trabalho, mais focado, direcionado, e passa por algo que nós precisamos ter claro no Brasil, que é qualificação. Nós estamos preparando um projeto agora que se chama Caminho Digital, onde nós vamos ter 5 milhões de cursos que a Microsoft vai dar remotamente, e isso vai do letramento digital até a programação de computadores, quando a gente lembra que é a área que melhor paga, né? E tem uma carência absurda de mão de obra, ou seja, ela corre atrás de pessoas, porque ela realmente tem um caminho muito grande no Brasil para a gente trilhar. Legal, ministro. Mais alguém? Já encaminhando para o término, eu quero, ministro, antes de passar a palavra ao prefeito Jorge Có, que vai fazer o encerramento, convidar a Janice, que é a nossa consultora de políticas públicas, que vem aqui na frente, de forma conjunta ao nosso presidente, para fazer a entrega ao ministro de algumas demandas da Federação Catarinense dos Municípios em relação ao INSS. Peço que a Kátia também acompanhe, pode ser assim? Janice, se tu queres verbalizar, por favor. Bom dia ao senhor ministro, um prazer poder conhecê-lo, né? Também em nome do presidente da FECAM, prefeito Jorge Có, e a Kátia, que tem sido uma grande parceira no diálogo com o INSS.
A gente vem há alguns anos tentando organizar a questão do atendimento do INSS, principalmente para aquelas pessoas que ainda não conseguiram entrar na questão digital, enfim. Então, a gente levantou algumas demandas aqui no Estado, mais ou menos uns 2 anos atrás, e vem dialogando com o INSS, que é aproveitar a oportunidade para pedir uma atenção e uma dedicação a essa questão do INSS aqui no nosso Estado. É isso. Meu ministro, só reforçando, a FECAM tem todo um protagonismo, obviamente, no que tange a bandeira municipalista. E esse ano que passou na administração do então presidente Clenildo Pereira, prefeito lá de Araquari, do qual inclusive o prefeito Jorge fez parte, né, do Conselho Executivo, nós também inovamos com as câmaras técnicas, né, que pôde percorrer todas as 8 regiões catarinenses, com seminários, com formação, mas também ouvindo, especialmente os secretários e os trabalhadores do SUAS, e obviamente que desses encontros também nasceram e fortaleceram essas demandas. Então, só fiz questão de fazer essa fala, né, Kátia, para demonstrar e tornar público aqui todo o trabalho que a FECAM vem fazendo de forma conjunta aos gestores municipais. É isso. Bom, a gente tem buscado canais de parceria com as prefeituras, né? Nós temos várias iniciativas desde outubro do ano passado. Nós conversamos com os cartórios para auxílio maternidade e auxílio por morte. O programa está entrando em pleno funcionamento agora. Estamos fazendo também a perícia médica por telemedicina, que é um avanço importante, né? Da mesma forma, agora vocês acabaram de ver, né, a mudança do ônus da prova na questão de prova de vida, ou seja, o INSS que vai agora atrás das pessoas. Nós, durante mais de uma década, nós mexemos em 36 milhões de pessoas uma vez ao ano, por causa de 20, 30 ou 40 mil casos. Então, agora nós invertemos isso, né? E nunca mais um aposentado vai ter que sair de casa, e a Kátia é testemunha. O que a gente tem dito é que a gente quer que o INSS seja um órgão que faça sempre um atendimento atencioso, respeitoso e carinhoso, né? E a equipe do INSS tem se dedicado muito nisso. Eu vou passar isso para as mãos do presidente Oliveira, a Kátia vai nos ajudar nisso, e tudo aquilo que a gente puder fazer em termos de abrir espaço para que as prefeituras possam criar áreas ou preparar servidores para que possam fazer o encaminhamento, a gente já consegue avançar e muito no Brasil e atender as pessoas, que é o nosso dever e é o nosso desejo. Tá bem? Muito obrigado. Tá bom? Maravilha, ministro.